Caros amigos, camaradas, quero saudar-vos a todos e também todos aqueles que estão connosco neste projeto democrático e unitário da CDU, neste amplo espaço de participação em que muitos milhares de cidadãos encontram lugar para uma enriquecedora participação e intervenção cívica e política. A todos aqueles que fazem da nossa coligação, com o seu empenhado trabalho, um espaço privilegiado de realização ao serviço das populações do nosso país. Concluiu-se há dias o processo de candidaturas às eleições autárquicas que terão lugar no 26 de setembro próximo. E o que gostaria, antes de mais, de salientar é o significado e o êxito político que constitui a apresentação de candidaturas da CDU a todos os municípios do continente e da região autónoma da Madeira e a 16 dos 19 municípios da região autónoma dos Açores, a cerca de 1.639 freguesias, envolvendo cerca de 40.000 candidatos. É um volumoso número de candidaturas apresentadas, dispostas pela sua intervenção a garantir com determinação e combatividade o trabalho com vista a assegurar o progresso das suas terras e o desenvolvimento local. As candidaturas da CDU, presentes em praticamente todo o território nacional, confirmam a nossa coligação como uma grande força nacional com incontestável presença na vida local e com uma importante intervenção na defesa das populações. Milhares e milhares de candidatos que traduzem a abertura e a cooperação da CDU para se constituir como espaço de ação convergente de numerosos cidadãos sem partido, a agir lado a lado com os militantes do PCP e do PEV e dos ativistas da ID para a solução dos problemas das populações. Ao contrário de outros, não disfarçamos as nossas candidaturas em falsas candidaturas de independentes, onde se albergam os mais contraditórios interesses. Os candidatos da CDU dão o rosto a um projeto de esquerda distintivo e transparente. O significativo êxito com que concluímos esta etapa da apresentação das candidaturas é em si sinal do ambiente de confiança e de comprometimento e empenhamento de milhares de homens e mulheres com a CDU e o seu projeto. Sim, temos razões para partir com confiança para esta batalha eleitoral que agora entra na sua derradeira fase. Temos candidatos com experiência e capacidade de realização, conhecedores da realidade, dos problemas e dos desafios que se colocam ao desenvolvimento deste concelho e freguesias, e temos um projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, na honestidade e na competência. E permitam-me que vos diga, quando esses candidatos foram chamados aqui para a tribuna, olhando para eles, são pessoas perfeitamente normais, pessoas que, em termos especiais, só têm uma característica, é que estão dispostos a participar nas eleições da CDU para bem das populações das suas terras, para bem do desenvolvimento e do progresso no distrito de Coimbra. Uma solução e proposta alternativa clara e assumida à gestão dos projetos de outras forças políticas, sejam do PSD e CDS ou dos seus sucedâneos, sejam do PS ou do BE. Um projeto alternativo que determina o caráter diferenciador da sua ação autárquica. Uma ação que se distingue pela dimensão democrática e participada presente na sua gestão. Distintiva pelo exercício de cargos públicos, norteada pela recusa de benefícios pessoais. Distintiva pela ação e pela atenção que dá aos problemas sociais e pelo particular cuidado dedicado aos problemas das crianças, dos jovens,
aos idosos, aos mais pobres, aos mais desfavorecidos. Pela posição intransigente de defesa dos serviços públicos e do acesso à saúde, à educação, à cultura, à proteção social, à habitação, à mobilidade e em defesa da água enquanto um bem público. Pela defesa e melhoria do ambiente e salvaguarda do património histórico e natural. Mas também pela valorização atribuída aos trabalhadores das autarquias locais, aos seus direitos, às suas condições de trabalho. Somos uma força que, como nenhuma outra, defende o poder local verdadeiramente representativo das populações. Um poder local que exige um verdadeiro projeto descentralizador e não um arremedo de descentralização como o que propõe o PS e com ele negar a regionalização. Temos confiança de que é possível avançar e crescer, conquistando mais votos e mais mandatos, e afirmar a CDU como uma força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações. Vamos para estas eleições afirmando com convicção de que em toda a parte da CDU vale a pena. Vale a pena porque onde somos maioria, somos uma força com obra realizada e com provas dadas. Vale a pena nos concelhos e freguesias, onde a CDU é minoria, porque neles todos os dias demonstramos que somos uma presença necessária e insubstituível, pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve quando lhes são confiadas responsabilidades, pelas propostas positivas que a CDU apresenta, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, às aspirações e reclamações das populações. Temos mostrado que somos uma grande força realizadora e dinamizadora de soluções para os problemas do desenvolvimento local, mas também uma força com papel determinante na defesa dos interesses dos trabalhadores do nosso povo e do país. Somos uma força que tem um património de luta e intervenção de anos e anos, de combate contra a política de direita, em defesa dos interesses dos trabalhadores, dos reformados, dos agricultores, dos pequenos e médios empresários, de todas as camadas e classes populares. Um combate que precisa também de uma CDU mais forte para remar na direção certa e levar a bom porto um projeto de desenvolvimento nacional. Hoje está cada vez mais claro que não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e o reforço da CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade e da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional destes anos, mais recentes de intervenção dirigida à recuperação de direitos e condições de vida, usurpados pela ação e decisão conjunta de PS, PSD e CDS em vários momentos e no particular acordo que fizeram com a troika estrangeira, durante as quais as forças da CDU, o PCP e o PEV assumiram uma posição determinante com a sua luta e a sua proposta, e neste tempo de epidemia, para assegurar melhores condições de prestação de serviços de saúde e de vida dos que foram atingidos por medidas injustas e pelo aproveitamento que o grande capital dela fez. É essa intervenção que tem permitido nestes tempos difíceis para o nosso povo, mas tão proveitosos para os grupos económicos, como demonstram os lucros arrecadados, a suplementar distribuição de dividendos distribuídos em 2020, as adicionais transferências para os offshores, conterem minimizar uma degradação maior das condições de vida. Sim, foi a nossa intervenção, foi a nossa proposta, que foi possível assegurar designadamente o pagamento dos salários a 100% aos trabalhadores em layoff no princípio do ano. Garantir a 1.900.000 pensionistas aumento de pensões. Assegurar os apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios-gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. Sim, foi curto, sabemos, mas estarão de acordo connosco que todas estas medidas, maiores ou menores, que contribuíram para salvaguardar um mínimo de dignidade de vida, fizemos bem.
o PCP fez bem na Assembleia da República, lutar até ao fim pela sua aprovação, por uma vida melhor desses trabalhadores mais expostos perante a situação da pandemia. Todos temos consciência que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos e problemas que se traduzem e manifestam em crónicos déficits estruturais, em prolongados períodos de estagnação económica, mas também acentuadas desigualdades sociais e regionais que se foram acumulando em resultado de décadas de política direita do governo do PS, PSD e CDS e agora agravadas. Problemas muitos dos que continuam com solução adiada, porque o PS, por opção, não tem uma política que se impunha para lhe dar resposta. Temos nas mãos problemas antigos e problemas novos, que resultam da epidemia e da deliberada ação exploradora e calculista dos grandes interesses económicos e financeiros que atingem severamente as condições de vida dos trabalhadores e as mais diversas camadas populares. Os trabalhadores hoje são cada vez mais confrontados com o aumento de práticas e pressões de desvalorização do salário, a desvalorização do trabalho, das profissões, dos salários, com a desregulação dos horários, degradadas condições de segurança nos locais de trabalho, aumento de ameaça e despedimentos coletivos. Na própria administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os salários, as carreiras, os direitos dos trabalhadores são igualmente desvalorizados e a prometida eliminação da precariedade continua adiada. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Outras camadas da população, as pequenas economias locais, enfrentam uma situação difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores e muitos pequenos e médios agricultores que enfrentam grandes dificuldades e que se agravam com o aumento dos preços dos fatores de produção, como é o flagrante caso dos combustíveis e da energia, em relação aos quais se anunciam novos e agravados aumentos. Portugal poderia ir mais longe nos apoios sociais ao conjunto dos setores afetados, tal como no apoio ao investimento visando a melhoria dos serviços públicos e a dinamização da economia. Portugal é de entre os países europeus dos que menos meios orçamentais disponibilizou para enfrentar a epidemia e muitos desses meios foram em grande medida dirigidos aos grupos económicos e financeiros. Precisamos de recuperar o país, recuperar no plano social, na economia, nos domínios da saúde, da educação, da cultura, nos mais diversos setores. Há muitos anúncios à volta do programa de recuperação e resiliência, mas não só a concretização tarda, como está cada vez mais dirigida para o sítio errado, ou seja, para os negócios e projetos do grande capital e dos grupos económicos. As condicionalidades e opções determinadas pelas grandes potências que estão por detrás do tal plano dito de recuperação, mas fazem temer uma parte importante desses recursos, os do PRR, mas também os do quadro financeiros plurianuais da União Europeia, constituam, sobretudo, uma transferência de recursos públicos para aumentar os lucros privados dos grupos económicos nacionais e estrangeiros, que em Portugal são também financiados por esta via. São uma preocupação as cedências ao grande capital, que se organizou já para tirar o máximo de proveitos dos fundos e que, da parte do governo do PS, uma cada vez maior abertura aos seus projetos e propósitos usurpadores. Para nós é fundamental que os fundos sejam aplicados numa política integrada que vise o desenvolvimento geral do país e de cada uma das suas regiões, que contribua para a reconstrução do aparelho produtivo nacional, a criação do emprego, que permita diminuir a nossa dependência externa, dar outra dimensão ao investimento público, pondo fim a anos de restrição e satisfazer as necessidades das populações, melhorando os serviços públicos nos diversos domínios. Sim, camaradas e amigos, nós olhamos para o nosso país. Portugal é um país hoje empobrecido, mas não é um país pobre.
tem potencialidades, desde o mar, desde a agricultura, desde a indústria, desde produtos tão importantes, desde grandes riquezas no plano do minério, tanta possibilidade que nós temos. E como é que é possível que hoje praticamente tudo aquilo que comemos tem que vir de fora? Porque é que temos de comprar lá fora o que podemos produzir cá dentro? Ou seja, que a produção nacional é um elemento fundamental. Temos sempre, naturalmente, diferenças de opinião, mas todos o que aqui estão de acordo com uma coisa: é que é necessário, é fundamental que nós comecemos a produzir para não apresentar aqueles déficits que agora com os censos, mais uma vez, demonstraram que estamos a perder população, que estamos a assistir a processos de desertificação. E, no entanto, era possível produzir mais e melhor. E por isso, com esta consciência, é que um país que não produz é um país condenado, é um país sem futuro. Façamos para que Portugal tenha futuro produzindo aquilo que podemos produzir cá dentro sem importar lá de fora. Mas desta realidade acumulada de antigas e novas situações emergem muitos outros problemas a exigir outras respostas. Desde logo aos problemas da área da saúde. Nas últimas semanas tem sido noticiada a saída de profissionais, particularmente médicos e enfermeiros, do Serviço Nacional de Saúde, pondo em causa o regular funcionamento de algumas unidades de serviço público, como são o IPO de Lisboa ou o Serviço de Obstetrícia do Hospital de Setúbal, só para falar de exemplos mais recentes. Os arautos do privado da saúde sabem que é pela desvalorização dos profissionais do SNS, das suas carreiras, dos seus salários, que muitos deles podem ser atraídos para os grupos económicos da saúde e, desta forma, inviabilizarem o funcionamento de uma parte das unidades de serviço público. Ao Governo exige que clarifique a sua posição face ao SNS, afastando-se daqueles que tudo fazem para o destruir, tomando as medidas há muito reclamadas pelo PCP, que vão ao encontro das opiniões da esmagadora maioria dos trabalhadores da saúde e dos utentes, no sentido de garantir mais SNS, melhor saúde para o povo, garantir os profissionais em falta, realizar os investimentos necessários ao nível dos equipamentos, reforçar a direção a todos os níveis com pessoas identificadas com o serviço público, fazer uma intervenção de fundo e urgente nos cuidados primários de saúde, são algumas das medidas que há muito o PCP tem vindo a defender. Não há mais espaço para o faz de conta. É preciso concretizar. Outro problema inadiável vive-se na área da educação. Olhamos com preocupação o facto de estarmos a pouco menos de um mês do início do ano letivo, quando era desejável que o Governo apresentasse soluções eficazes para que as escolas reúnam as condições necessárias para enfrentarem um ano letivo que, após um período longo de ensino à distância, a situação exige. O ano letivo vai começar com menos cerca de 3.000 professores e menos uns milhares de outros técnicos e assistentes operacionais. Não sendo uma tarefa fácil recuperar os atrasos acumulados ao longo de 2 anos letivos, pode ser comprometida em definitivo essa recuperação, caso o Governo insista em não avançar com medidas que não podem ficar pelo que se faz habitualmente. O PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais, das desigualdades e injustiças que persistem, a dimensão dos problemas que o país enfrenta e a resposta exigida para lhes responder, seja no plano de que resultou mais evidenciado como a epidemia, seja dos problemas de fundo que marcam a realidade socioeconómica, exige uma política alternativa que rompa com as opções e critérios que conduziram à atual situação e que abra perspectiva para uma política capaz
de assegurar o desenvolvimento económico e o progresso social. A entrevista recente do Primeiro-Ministro está longe de permitir identificar, quer no domínio do Orçamento do Estado para 2022, quer em outros domínios, como o dos salários, os direitos, a legislação laboral, que essa seja a opção que o Governo do PS admita fazer. O PCP bate-se decididamente por essa política alternativa e luta palmo a palmo pela defesa e avanço dos direitos e as condições de vida dos trabalhadores e do povo. Tem sido o caso de inúmeras propostas para melhorar direitos laborais, para prolongar moratórias bancárias, defender inquilinos e pequenos e médios empresários das consequências de previsíveis incumprimentos, a proposta para fixar um regime máximo de preços de energia e combustíveis e em muitas outras áreas. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, incluindo os salários da administração pública, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que mais anos têm descontos, na valorização da produção nacional, no apoio à infância e aos idosos. Sim, há alternativa. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. É isso que o Governo tem a responder. E não pode dizer uma coisa e o seu contrário. Recentemente, esta questão da precariedade, que é uma chaga social imensa, que atinge particularmente a juventude, ouvimos o secretário-geral do PS, António Costa, lamentar e até dizer que quer combater a precariedade. Mas depois ouvimos outro António Costa, como Primeiro-Ministro, a dizer, não é a dizer, é a fazer legislação laboral que acaba por prejudicar ainda mais os jovens, particularmente o período experimental. Não se pode ter duas caras. Ou se combate a precariedade efetivamente, ou então temos um problema de justiça social, condenando a nossa juventude à precariedade, sem saber do seu futuro, sem saber como há de organizar a sua vida. E dizemos isto com todo o sentido de responsabilidade. O PCP determinará a sua intervenção política sempre assente no seu primeiro e principal compromisso com os trabalhadores e com o povo, e não em relação à política deste ou daquele governo. Será com os trabalhadores e o povo que assumiremos esta batalha, cientes, camaradas e amigos, que podem contar com a CDU também na procura de uma vida melhor neste combate que temos de trabalhar. Entramos na derradeira fase desta importante batalha eleitoral e não podemos descansar. Falta pouco mais de um mês. Precisamos de continuar a reforçar o trabalho e a mobilização e o apoio à CDU por todo o lado, porque a eleição de mais candidatos da CDU em 26 de setembro é a garantia que em cada freguesia, em cada concelho, de um trabalho ao serviço das populações e de uma resposta nos seus problemas no plano do país e garantir do poder como reforço da CDU, dar uma resposta verdadeira aos problemas do país, dos trabalhadores e do povo. Termino, camaradas e amigos, com aquela pergunta que fazia há pouco. Quem sois vós, candidatos, candidatas da CDU? Homens, mulheres e jovens disponíveis com a consciência de que vêm para estas listas e que, se forem eleitos, o seu ganho é trabalhar ainda mais ao serviço das populações. Aqui, naturalmente, este critério e este princípio da honestidade, do trabalho, da competência, tem aplicação prática. Mas sois vós que podem transformar o voto das pessoas em força de ação, para que em cada terra a vida seja melhor. Tanto que precisamos disso, tendo em conta algumas regiões do país, tendo em conta o nosso país. Deem a contribuição. E vocês, apoiantes da CDU, sejam também candidatos à vossa maneira, para que, depois das eleições, seja possível encarar
esta real possibilidade de que em Portugal é possível uma vida melhor. Viva a CDU! Viva!